Olá, amigos, amigas que acompanham a Sociedade Espírita Casa do Caminho nas suas redes sociais. Nós vamos hoje abordar um tema muito importante que se refere ao Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Quando ele foi perguntado pelos seus discípulos, solicitado que ensinasse como se deveria orar, ele nos deu esta prece, que é simples, mas que é de uma profundidade muito grande. E que nós, ao longo da história cristã, aprendemos e desenvolvemos o hábito de recitar essa prece, mas sempre achando que ela seria mais ouvida pelo nosso Criador se nós repetíssemos muitas vezes. Conforme o número de vezes que falássemos a prece, que expuséssemos a prece, nós seríamos melhor atendidos pelo nosso Pai. E, na realidade, não é o número de vezes que faz com que ela seja mais ou menos ouvida e atendida pelo Criador. É o entendimento desta mensagem que ela traz. Porque ela tem um sentido profundo em cada frase, em cada palavra. E Jesus, que costumava orar com muita frequência, nos ensinou que devemos fazê-lo, que devemos nos comunicar com o nosso Criador, que devemos usar este recurso da prece, mas não simplesmente repetindo palavras, mas entendendo o seu sentido profundo. E assim, nós vamos então trazer um entendimento sobre o que significa essa prece para nós, cristãos, e como devemos entendê-la, como devemos senti-la quando nós nos dirigimos ao nosso Criador. E Jesus nos ensinou, iniciando, dizendo, Pai nosso que estás no céu, nos ensinando que Deus é nosso Pai, que nós não devemos entender este Deus como aquele que, na época, se entendia, aquele que era severo, que era vingativo, que perseguia aqueles que eram inimigos do seu povo, aqueles a quem deveríamos temer. Ele nos ensinou que devemos chamá-lo de Pai. Pai nosso que estás nos céus. Assim inicia a prece que ele nos ensina. E aí nós refletimos que se ele é nosso Pai, nós somos filhos. E como filhos, nós herdamos tudo que Deus criou. Nós somos seus herdeiros, já que somos seus filhos. E como herdeiros, também somos responsáveis pela manutenção, pelo cuidado de tudo que é criado por Deus. A natureza, os animais, as plantas e os homens, os nossos irmãos. Porque como filhos de Deus, todos sendo filhos de Deus, na verdade nós fazemos parte da grande família espiritual. E sendo assim, somos todos irmãos. Como Pai, Deus nos coloca no mundo, nos cria e nos dá oportunidades de crescer, de trabalhar, de aprender, de evoluir. Como Pai que nos criou, Ele nos dá liberdade para fazermos nossas escolhas, para seguirmos o nosso caminho, mas lembrando sempre que essa liberdade, ela também traz responsabilidades sobre as escolhas que fazemos.
como Pai, Ele nos ajuda sempre. Ele nos envia mestres, escolas, aqueles que, de uma forma ou de outra, acabam nos ajudando, nos ensinando, nos orientando, nos acompanhando, tanto encarnados como desencarnados. Como Pai, Ele nos ampara nas nossas dificuldades, nos nossos desafios, nas nossas decisões, colocando ao nosso lado aqueles que nos inspiram, nossos benfeitores, nossos anjos da guarda, aqueles que nos auxiliam na nossa caminhada evolutiva. Ele, como Pai, também não nos condena eternamente, mas nos dá oportunidade sempre de crescer, de aprender, de reconstruir novamente aquilo que, de uma forma ou de outra, não soubemos fazer. E Ele, como Pai, nos ama incondicionalmente. Quando dizemos que Ele é Pai nosso que está no céu, o céu, esse reino de amor onde Jesus nos ensinou que deveríamos buscar atingir e onde o Pai está, olhando por nós, nos cuidando, nos dando oportunidades. Somos filhos divinos deste Pai e devemos ter gratidão por tudo que Ele nos oferece, por tudo que somos, por tudo que Ele nos dá. Na verdade, nós estamos dentro, inseridos nele, mergulhados neste Pai que está fora e dentro de nós. Quando dizemos, santificado seja o seu nome, reconhecemos a sua importância em nossas vidas, reconhecemos que Ele é o Criador e que deve ser honrado. Santificado no sentido de fazermos tudo aquilo que Ele espera que nós façamos como filhos. Tudo aquilo que Jesus ensinou, seguindo o seu evangelho, amando nossos irmãos, perdoando sempre, fazendo todo o bem que possamos fazer e sendo co-criadores junto com este Pai de tudo, sendo responsáveis e ajudando nesta criação. Nós somos filhos do Altíssimo. Uma ocasião, eu vi num para-choque de um caminhão a seguinte frase: eu não sou o dono do mundo, mas sou filho dele. Então, isso é que nós somos, filhos do dono do universo, deste ser supremo que tudo criou. E continuando, nós dizemos: venha a nós o teu reino. Esse reino que nós desejamos que venha até nós. Que reino é esse? É o reino de paz, de tranquilidade, onde nós não precisamos nos esforçar para nada, que não precisamos mais trabalhar, que podemos descansar, que podemos usufruir de todas as benesses de um mundo feliz? Mas será que o trabalho é um castigo? Ou o trabalho é uma lei que todos devemos seguir? Porque Jesus nos disse: o meu Pai trabalha até hoje, e eu também. Então, trabalhar é importante para que nós possamos honrar a finalidade da nossa vida, da nossa estada nesse mundo. Então, esse reino que nós desejamos, esse reino feliz, é o reino que nós devemos ajudar a construir. O que é que nós temos feito para melhorar este reino em que vivemos, ou este reino que desejamos para nós? Quais são as nossas atitudes? O que temos feito para que este mundo que desejamos seja melhor?
Será que estamos contribuindo de forma adequada? Será que estamos auxiliando para que este mundo realmente seja melhor? E ele segue nos ensinando: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando Deus nos deu a vida, Ele nos deu a liberdade de fazer nossas escolhas, de trilhar o caminho que nós escolhemos. Mas muitas vezes esta liberdade que recebemos é confundida com a possibilidade de violar as leis imutáveis que o Senhor criou. Então, qual o verdadeiro sentido da vontade do Senhor? O que ele deseja? Qual é a vontade do Pai? Ele deseja, certamente, que os seus filhos evoluam, que os seus filhos cresçam em entendimento, em sabedoria, e que esses filhos sigam o seu ensinamento e a sua lei. Quando, pelo nosso egoísmo, nosso orgulho, a nossa insensatez, o nosso atraso espiritual, fazemos a nossa vontade, muitas vezes contrária à vontade do Pai, quando fazemos escolhas equivocadas, quando prejudicamos a nós mesmos e ao próximo, nós geramos para nós mesmos muita dor e sofrimento. E essa dor e esse sofrimento, ao longo do tempo, é que nos trará o entendimento de que não é o caminho correto para nós, que devemos fazer escolhas melhores para obter resultados melhores, que a nossa vontade, quando fazemos, sendo diferente da vontade do Pai, que quer o nosso bem, que criou leis, que nos deu esse entendimento, que colocou essas leis na nossa consciência. Sabemos, então, quando fazemos alguma coisa errada, porque a nossa consciência nos acusa. Quando entendermos isso, faremos escolhas melhores e seremos, então, mais felizes. E a vontade de Deus, então, está que possamos amar, que possamos fazer aquilo que Jesus nos ensinou, que o seu mandamento maior seja seguido. E qual é o mandamento maior? Amar a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a nós mesmos. E ele segue: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. O pão nosso, o pão material, o pão que necessitamos para o nosso sustento, a busca material é muito importante. Por quê? Porque nós devemos trabalhar para obter aquilo que é o necessário para a nossa subsistência. O trabalho honesto para a busca daquilo que necessitamos. Só que a humanidade, esquecida de que estamos aqui de passagem, acaba buscando na questão material a finalidade maior da vida. Então, quando nós esquecemos que vamos deixar aqui tudo que construímos em termos materiais, nós buscamos de uma forma desequilibrada apenas ter cada vez mais. Não apenas o necessário, mas dizemos: eu preciso ter segurança, eu preciso construir o meu futuro, o que vai ser de mim amanhã, então eu tenho que juntar, eu tenho que guardar, eu tenho que ter poupança, eu tenho que ter bens, e cada vez mais a pessoa busca ter mais, buscar mais. Então a gente diz: eu preciso dar conforto para minha família, mas aí esse conforto, muitas vezes, é muito maior do que a pessoa realmente necessita.
E acaba acontecendo que nós, então, esquecemos a finalidade maior da vida, que é a busca também espiritual, o equilíbrio, não apenas o material, mas dedicar parte da nossa vida, parte do nosso dia para a busca dos bens espirituais. Então, o pão nosso de cada dia, o que hoje eu preciso, Senhor, dá hoje. E a busca espiritual se resume em dar alimento à nossa alma, em fazer a busca de meditação, de boas leituras, leituras edificantes, de conexão com a natureza, de prece, de dedicar parte do nosso dia para alimentar a nossa alma, de buscar à noite, quando vamos nos recolher ao descanso, leituras edificantes, pedindo a Deus que nos ampare durante o sono físico, que nós possamos, ao nos desligarmos do corpo físico, termos encontros espirituais com nossos benfeitores, orientações espirituais sobre questões da vida que muitas vezes não sabemos como resolver. Orientações, lembranças de que precisamos buscar este ou aquele caminho, lembrando daquilo com que nos comprometemos quando reencarnamos. Então, a busca deve ser também espiritual, porque é o crescimento espiritual que é importante para nós e são os bens espirituais que levaremos quando deixarmos o nosso corpo físico. Aqueles bens, aqueles tesouros que Jesus nos dizia que a traça não corrói, que a ferrugem não consome, que os ladrões não roubam. Devemos, sim, buscar esta forma. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Perdão, o perdão é tão importante para a nossa libertação. O perdão a nós mesmos quando carregamos culpas por equívocos cometidos. E o perdão ao próximo quando ele nos fere, quando ele nos magoa. É difícil, não é fácil, mas Jesus nos deu o exemplo disso. Sofreu tanto nas mãos dos homens, nas nossas mãos, quando não tinha nenhum pecado a expiar. E, no entanto, nos perdoou. Devemos sempre lembrar dele como exemplo. Então, por mais que alguém tenha nos ferido, nos machucado, lembremos dele. Quando nós perdoamos, nós nos libertamos. Quando não perdoamos, nós ficamos presos, vinculados ao outro que nos machucou. E enquanto estivermos a caminho com este outro, devemos fazer todo esforço para ter a iniciativa de buscar esse perdão, porque de outra forma estaremos sempre vinculados e iremos continuar juntos, iremos renascer juntos, enquanto não conseguirmos superar essa questão. Então, perdoar é importante, perdoar a nós mesmos também quando erramos, porque a culpa nos aprisiona, não nos deixa caminhar, não nos deixa crescer e evoluir. E Deus nos perdoa, sempre. E qual é o perdão de Deus? Oportunidade de fazer de novo. Cada dia é uma nova oportunidade, é Deus nos perdoando. Cada nova encarnação é uma nova chance que Deus nos dá. Cada oportunidade na vida que Deus, com seus mecanismos, cria para nós, de acordo com a nossa necessidade, é Deus nos perdoando e nos dando nova chance de fazer diferente. Então, perdão é fundamental. Não nos deixes cair em tentação. Tentação. A tentação que nós sofremos varia de acordo com o nosso nível evolutivo.
O nosso livre-arbítrio nos dá a possibilidade de escolhas. E quando nós fazemos escolhas equivocadas, nós geramos sofrimento para nós mesmos. Então, é importante que nós sempre façamos uma análise das escolhas que estamos fazendo. Isso é bom para mim? Isso é bom para o outro também? Isso vai trazer prejuízo para mim? Vai trazer prejuízo para o outro? Se trouxer, eu não devo escolher este caminho. Isso vai me trazer consequências físicas, dependências, vai destruir minha saúde? Então, não devo escolher. Então, vou fazer uma escolha melhor? Não vou cair em tentação, não vou cair nas ilusões que muitas vezes a vida nos traz de oportunidade para nos desviar do caminho do bem e daquilo que foi traçado para a nossa evolução e para o nosso aprendizado. Mas livra-nos do mal. Quando pedimos que o Pai nos livre do mal, de que mal estamos falando? Muitas vezes o mal está dentro de nós, o mal que habita em nós. Então, se eu faço escolhas erradas, se eu prejudico, se eu cometo erros no sentido de trair, no sentido de buscar recursos materiais explorando alguém, eu estou fazendo uma escolha que vai levar a um retorno, que tem consequências, que traz responsabilidades. Então, se eu faço um mal a alguém, se eu traio alguém, no futuro, talvez alguém vá me trair. Se os recursos que eu tenho, materiais, os bens que eu adquiro, são recursos que são obtidos onde eu lesei alguém, onde eu prejudiquei a sociedade, onde de alguma forma eu não fui honesta, daqui um pouco, ali adiante, alguém vai me prejudicar. Talvez eu encontre alguém que tire os meus bens, que me assalte. Então, eu não posso pedir que Deus fique de plantão, sendo meu segurança para que o mal não me aconteça, quando eu faço o mal. É importante que eu entenda que o mal é resultado das minhas escolhas. Eu vou encontrar aquilo que eu semeei. Então, a maior segurança que eu tenho para não encontrar o mal é não fazer o mal. A segurança que eu tenho é sempre seguir a lei de Deus e fazer o bem. Dessa forma, eu estarei semeando um futuro melhor. Se hoje me encontro em condições difíceis, é o resultado das minhas escolhas no presente ou no passado, nesta ou em outra encarnação. Então, eu preciso hoje ter consciência disso e fazer escolhas melhores. E aí, encerrando, o assim seja. Assim seja. Essa expressão, ela representa o nosso reconhecimento de que, com o nosso esforço constante, o Senhor atenderá às nossas súplicas, na medida de nossas necessidades e de nosso merecimento. Então, o assim seja é sempre a confirmação de nossas intenções, de nossos compromissos assumidos com o Pai na prece. Que assim seja, o nome do Senhor seja santificado todas as vezes em que eu me esforçar para santificá-lo com ações nobres. Quando eu fizer o bem, quando eu seguir a lei, quando eu olhar o meu irmão com o mesmo olhar misericordioso que eu gostaria que ele me olhasse. Quando eu fizer todo o bem que eu puder, que em todos os lugares que eu estiver,
Seja feita a tua vontade, Senhor, fazendo sempre o bem, fazendo sempre o melhor. Que venha a nós o teu reino, quando eu perdoar, quando eu ajudar e quando eu amar a todos incondicionalmente. E assim, então, essa prece maravilhosa que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, que nós possamos, quando nos dirigirmos ao Pai, lembrar que acima das palavras deve estar o nosso sentimento, o nosso entendimento do que significam essas palavras e essas frases. Elas têm um sentido grandioso, um sentido profundo, em que eu, fazendo a prece, preciso me colocar à disposição para cumprir e honrar tudo aquilo que Deus espera de mim, que o Pai espera de mim, como filha amada desse Pai que nos dá a todos nós oportunidades, situações de aprendizado, sempre buscando o nosso crescimento espiritual, sempre buscando o nosso melhor, sempre nos dando oportunidades para que possamos evoluir e nos tornarmos dignos de sermos filhos deste Pai amoroso e bom, que nos criou para a felicidade. Muito obrigada, amigos queridos, e que assim seja.